Revelado. A emocionante jornada da mulher que teve 13 filhos proibidos e transformou tudo em 1753. No coração de uma pequena cidade colonial, onde as ruas de barro testemunham a opressão e as casas de taipa guardam segredos, Maria se ergue como uma verdadeira guerreira. Com 35 anos, mãe de 13 filhos, cada um concebido em situações que fariam senhores de escravos engolirem em seco, Maria carrega nos ombros o peso de expectativas patriarcais e desigualdades sociais que a cercam como sombras. Ela é uma agricultora respeitada, mas o reconhecimento que deveria ter é tão escasso quanto água em uma seca. Sua luta por dignidade ecoa nas plantações de açúcar que florescem ao redor da cidade, onde os grandes senhores se deliciam em seu poder. Todos os dias, Maria se desdobra em trabalho. As mãos calejadas e o cabelo desgrenhado são marcas de sua batalha diária para alimentar seus filhos. Ela agrada e preocupa, torrando cada grão e semeando cada esperança com sacrifício e amor. Mas, à noite, a solidão a consome. O que deveria ser um lar, às vezes se torna uma cela de muros invisíveis. Os olhares de reprovação da comunidade estão sempre por perto, como se suas escolhas a condenassem. Maria se pergunta se algum dia será vista. Mas um novo personagem entra em cena, Joaquim, um fazendeiro que promete modernizar a cidade. Ele traz um aroma de esperança, e Maria sente algo pulsar dentro de si. Poderia esta ser a oportunidade que tanto esperava? Um futuro melhor para seus filhos, um reconhecimento merecido? A paixão pela transformação se acende em seu coração. Ela se junta aos esforços de Joaquim, enlouquecendo-se de esperança, sonhando dia após dia. No entanto, essa nova vida cobra um preço alto. Seus filhos começam a sentir a falta da mãe. O sorriso dela se torna rarefeito, e o amor materno começa a vacilar. A tensão na cidade cresce como uma tempestade prestes a estourar. E em meio a reuniões da comunidade, onde o cheiro de desconfiança se mistura aos murmúrios de medo, Maria se levanta para defender as mudanças que podem trazer luz a todos. Mas a hostilidade é palpável. Sua voz, antes forte e destemida, se enfraquece diante do desprezo e da indiferença. Seu coração dispara. Ela se pergunta se vale a pena lutar por um futuro em que não é bem-vinda. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No meio de sua crise de identidade, um de seus filhos, que sempre foi o mais rebelde, entra na sala com um olhar desesperado. A revelação que ele traz pode mudar tudo. Segredos sobre a verdadeira origem de Maria e a relação com os filhos, que ela nunca quis encarar, vêm à tona como um furacão. Agora, Maria se vê diante de uma escolha impiedosa. Será que sua busca por dignidade valeu a pena se seus filhos se sentem perdidos? O que realmente significa ser uma mãe? Com esse dilema batendo à porta, o silêncio na sala é ensurdecedor, e tudo pode mudar em um instante. O olhar do filho de Maria, cheio de angústia, fere seu coração como uma faca afiada. Ele traz palavras que ecoam na casa simples, mas que parecem ter o peso de montanhas. Mãe, precisamos saber a verdade. Não dá para viver nesse escuro, ele diz, como se cada sílaba fosse uma gota de veneno. Maria sente seu mundo desmoronar rapidamente. As memórias de um passado já enterrado começam a ressurgir. E aquele segredo, que durante anos cuidou com carinho como um tesouro, agora ameaça se transformar em um fardo pesado. O filho, tão pequeno em comparação ao que está por vir, parece crescer em estatura a cada segundo que passa, e Maria sabe que não pode mais esconder a verdade. Mas o que você sabe? Sua voz é apenas um sussurro, e a bravura que sempre teve parece evaporar. Ele respira fundo, como se estivesse se preparando para um combate numa batalha que, há muito tempo, ela não queria lutar. Fui até a casa de Dona Clara, e ela me contou. Sobre você e os outros, os nossos irmãos. Mãe, a cidade inteira fala e todo mundo sabe quem você realmente é, o que você fez. As palavras cortam o ar, e Maria sente seu estômago apertar. Ela não pode recuar. A neblina que antes encobria sua vida agora afoca. Cada um de seus filhos precisa ouvir a verdade. Mas como seria possível? Como ela poderia compartilhar situações tão complicadas? Um calor se espalha em seu peito ao pensar nas reações deles.
Filho, tenha paciência. Eu vou explicar tudo assim que puder. Eu só preciso de um pouco mais de tempo, responde ela, mas já percebe que esse tempo está se esgotando. O medo agora consome mais que a vergonha. A expressão do garoto se contorce em desespero. Tempo? Você acha que temos tempo? O que quer que você tenha a dizer, precisa ser agora. Caso contrário, o que vai nos restar? Ele bate os pés no chão, e o som ressoa como um tambor, repetindo a batida de seu coração ansioso. Os outros filhos estão na cozinha, provavelmente ouvindo a conversa e, embora não possam ver o que está se passando no olhar de Maria e do irmão mais rebelde, ela sente que todos eles percebem a gravidade do momento. A casa, que sempre foi um abrigo, agora parece um tribunal, e Maria é a ré em um julgamento de sua própria vida. Um turbilhão de emoções se agita dentro dela. A dor de ser julgada por algo que sentiu ser uma necessidade, os traumas que marcaram sua vida, tudo isso agora estava à vista. Mas finalmente, em meio a tanta confusão, Maria percebe que essa pode ser a chance de resgatar seu papel como mãe. Com um suspiro profundo, ela tenta reunir coragem, porque, no fundo, sabe que a verdade pode ser a única forma de libertá-los. Vamos sentar. Eu vou contar a vocês tudo o que aconteceu. É hora de não termos mais segredos. As lágrimas começam a brotar de seus olhos, não apenas pela carga que sempre levou, mas por saber que cada filho está disposto a escutar, mesmo que a verdade doa. Assim que a porta da sala se fecha atrás deles, algo vem na expressão da mãe que nunca viram antes. É a fragilidade de uma mulher que, apesar de tudo, ainda acredita na força do amor. Antes que possa compartilhar sua história, houve um grito vindo do lado de fora. O tumulto na rua interrompe seu momento. O que será que está acontecendo lá fora? O que mais pode acontecer em um dia já tão cheio? O eco da vida na cidade parece chamar. Sua jornada está prestes a se intensificar. Maria estremeceu ao ouvir o grito. Uma onda de apreensão varreu seu corpo. O som vinha da rua, e a tensão na atmosfera era palpável. As crianças, que até então estavam à beira de uma revelação que poderia mudar suas vidas para sempre, agora se viraram, inquietas. Elas podiam sentir que algo estava errado, que o exterior ameaçava invadir aquele momento frágil. Vão ver o que é, disse o filho mais velho, pressionando os outros a se aproximarem da janela. Maria já ia alertá-los sobre o perigo de se exporem, mas a curiosidade dos pequenos era mais forte. Ela só podia observar, com o coração na garganta. Quando eles se aglomeraram na janela, um novo grito ecoou, mais próximo agora. Maria não teve escolha. Se a verdade demorasse mais um pouco, poderia ser tarde demais. Ela se ergueu da cadeira, os pensamentos confusos e borbulhantes, e caminhou até eles. O que quer que estivesse acontecendo lá fora seria uma interrupção, mas talvez também um aviso do que estava por vir. Fiquem afastados da janela. Ninguém quer se meter em confusão, disse Maria, a voz firme ao mesmo tempo em que lutava contra a incerteza que a consumia. Olhos arregalados, os filhos observavam os movimentos na rua. Uma multidão começava a se formar, e o barulho aumentava. Algumas cabeças se viraram em direção à casa de Maria, e essa conexão a fez sentir que um peso se acumulava em seu peito. Seria o destino de sua família sendo alinhavado nas conversas daquelas pessoas? O que está acontecendo? Questionou um dos filhos, um misto de preocupação e curiosidade estampado no rosto. Maria respirou fundo e olhou para cada um deles, vendo a angústia na expressão de todos. Um estalo de determinação a feriu. Não havia mais como adiar. A vida já havia preparado para os momentos difíceis. Vamos nos sentar, afirmou, gesticulando. É hora de eu contar. Com hesitação, eles se afastaram da janela e voltaram-se para ela. Aquela era uma sala em que sempre houvesse risadas e brincadeiras, mas agora se tornava um espaço de revelação. O peso da verdade estava prestes a ser compartilhado. Eu não sei por onde começar, mas tudo que levamos até aqui tomou forma em nós por causa das escolhas que fizemos, e das que fiz por vocês. Maria começou, sentindo a frieza da realidade se aproximar. Cresci numa cidade onde as sombras se escondiam e onde cada pessoa carrega suas próprias marcas invisíveis. Algumas das minhas marcas, vocês nunca conheceram. Os olhos de seu filho mais velho brilharam, as perguntas não ditas pulsando. Mãe, você está falando de nós? Sobre os irmãos que você não nos contou? Ela sentiu, o medo transparecendo, ao mesmo tempo em que um fio de esperança começava a se tecer. Sim, eu quero que saibam. Mas, principalmente, quero que entendam por que tomei aquelas decisões. O que aparentemente é segredo, é o que nos faz mais unidos. O que nos torna família.
As lágrimas desaguavam em seu rosto, e a sinceridade presente nas palavras revelava todo um universo. Mas então outro grito, mais intenso, irrompeu na rua, seguido de murmúrios inquietantes. As crianças, agora completamente absorvidas pelo clima, olhavam para Maria como se aguardassem um sinal de que tudo ficaria bem. Mãe, o que está acontecendo lá fora? Questionou um deles, o tom desesperado. Naquele momento, um estalo profundo ecoou contra a janela. A multidão começava a avançar em direção à casa. Maria sabia que não podia mais adiar. A verdade estava prestes a despontar tanto na sua vida quanto naquelas vozes na rua. Eu não sei, respondeu Maria, sentindo a tensão avassaladora. Mas precisamos nos preparar, porque o que realmente está em jogo pode ser maior do que imaginamos. A coragem se acendeu em seu coração, mas a urgência em dar uma resposta clara a seus filhos se intensificava. Essa era a hora de enfrentar não apenas os segredos do passado, mas o tumulto que se formava diante de seus olhos. O que a multidão buscava? E como isso afetaria a verdade que Maria estava prestes a compartilhar? O coração de Maria batia forte enquanto ela fitava os rostos ansiosos dos filhos. A tensão no ar parecia tão densa que poderia ser cortada com uma faca. A curiosidade e o medo se misturavam, criando uma tempestade de emoções que ela nunca desejou que seus filhos experimentassem. O que vinha pela frente era uma encruzilhada que poderia mudar tudo. A multidão se aproximava mais. O murmúrio coletivo crescia, trazendo consigo ecos de incertezas que reverberavam nos cômodos da casa. Os gritos se transformavam em palavras incompreensíveis, e Maria sentiu um frio na barriga. Era uma sensação de inevitabilidade. Eles estavam à beira de uma tempestade, e a verdade que guardava dentro de si parecia como um raio prestes a desabar. Vamos nos sentar no chão, perto da mesa, sugeriu Maria, sua voz quebrando levemente. As crianças, atentas, seguiram seu comando, se aninhando em torno dela, buscando conforto na proximidade. Eu vou contar para vocês quem eu sou de verdade. Um silêncio tenso pairou na sala e ela começou a falar, suas palavras borbulhando como um rio que finalmente entrava em fluxo. Quando eu era jovem, eu fiz escolhas que me levaram a me afastar da minha própria família. Eu tentei proteger vocês de um mundo que eu acreditava que pudesse nos ferir. As crianças a escutavam em silêncio, absorvendo cada palavra. A cada frase que saía de sua boca, Maria sentia a necessidade de torná-las simples, compreensíveis. Eu não estou sozinha nessa história. O que eu fiz foi pela necessidade de resguardar o futuro de vocês. Mas e nossos irmãos? O que aconteceu com eles? Perguntou seu filho mais velho, interrompendo o turbilhão de pensamentos que pareciam se formar em sua mente. A pergunta estava ali, esperando para ser respondida, um lamento profundo que se fazia ouvir. Maria hesitou. E quando ela olhou em seus olhos, viu o mesmo medo que a havia consumido quando tomou suas decisões. Eles são parte de mim. Fazem parte da nossa história. Eu os amava, mas eu não podia levá-los comigo. Eu não era capaz de cuidar de todos na época. Um eco de dor atravessou a sala e Maria percebeu que esse era o momento de tocar a ferida. Por muito tempo, a dor de deixá-los para trás me acompanhou. Talvez eu tenha me convencido de que assim era o melhor, mas... Ela hesitou novamente, as palavras formando um nó em sua garganta. Mas, agora eu percebo que eles também são parte de vocês. E talvez, apenas talvez, possamos encontrá-los. Neste instante, um novo grito veio de fora, mais próximo do que antes. A multidão parecia saber de algo que Maria ainda não compreendia completamente. Um frio percorreu sua coluna. Ela se levantou e foi até a janela, os filhos a seguindo, intrigados. A visão que os aguardava era mais assustadora do que qualquer coisa que já haviam imaginado. Homens e mulheres se aglomeravam, gritando, segurando cartazes. O sol se escondia rapidamente e uma sensação de desespero se espalhava. Maria leu algumas palavras em uma das placas. A verdade nunca pode ser escondida. Aquelas palavras reverberaram na sua mente como um mantra sombrio, trazendo à tona uma revelação mais profunda. Precisamos ir lá fora, disse Maria, virando-se para os filhos, seu olhar determinado, mas seus olhos cheios de sombra. A revelação que eu temia pode não ser nada comparado ao que está acontecendo agora. Precisamos saber o que eles querem de nós. Mas, mãe, uma de suas filhas começou, hesitante. Agora não é hora de hesitar, interrompeu Maria, com uma firmeza que mal reconhecia em si mesma. O que ela estava prestes a enfrentar talvez fosse mais do que a verdade sobre seu passado. Era sobre o futuro de sua família, e agora ela precisava tomar as rédeas do destino deles.
Mas enquanto se preparavam para enfrentar a multidão, uma voz dentro dela sussurrou questões que ela não estava pronta para responder. O que a verdade realmente guardava e como seus filhos iriam reagir a tudo isso? O futuro deles estava prestes a ser moldado, conforme a luz da revelação iluminava o caminho. E naquela rua, sob os gritos da multidão, Maria se perguntava se estava realmente pronta para ver a verdadeira essência de sua história se desdobrar diante de seus olhos. Maria respirou fundo, tentando reunir coragem antes de se dirigir à porta. Os filhos hesitaram atrás dela, com olhares que misturavam medo e expectativa. Aquela atmosfera opressiva tornava-se quase palpável, como se cada grito da multidão estivesse puxando-os para fora de seu pequeno refúgio. Ela se virou para os filhos, buscando certezas que não possuía. Escutem, eu não sei o que vamos encontrar lá fora, mas precisamos enfrentar juntos. A força de vocês é a minha força. Estamos juntos, mãe, disse o filho mais velho, segurando a mão da irmã mais nova, tensa a seu lado. Cruzando a porta, Maria foi imediatamente envolvida pelo clamor. A multidão a recebeu com olhares intensos e profundamente curiosos. As vozes expunham acusações e reclamações, mas as palavras de apoio também ecoavam em meio ao caos. Cartazes levantados balançavam ao vento, cada um carregando uma mensagem diferente, alguns pedindo justiça, outros clamando por mesmo amor. Quando Maria se aproximou mais, seus olhos se fixaram em um cartaz em particular, o mais próximo, que descia: seus filhos precisam saber a verdade. Aquelas palavras cortaram seu coração como uma lâmina. O que era a verdade, afinal? A resposta imediata estava cravada em sua mente, mas a dor de revelá-la a todos a deixava paralisada. Maria, nós sabemos hoje quem você é, gritou uma mulher da multidão, com a voz embargada. Você não pode se esconder. Aquelas palavras reverberaram dentro dela, como um eco distorcido de sua própria insegurança. Sentiu o olhar de seus filhos, e um sentimento de desespero a consumiu. O que seria mais doloroso, a verdade que ela sempre tentou esconder ou a dor de perder a confiança deles por não se abrir? Um grupo de pessoas avançou em direção a Maria, e ela sentiu seu coração disparar. Por favor, me deixem em paz. Eu não sei se tenho coragem, implorou, quase sem saber o que estava dizendo. Coragem é encarar o que você tem dentro de você, exclamou um homem com os olhos cristalinos, como se pudesse enxergar para além do exterior dela. Maria precisava daquela força. Respirou fundo uma última vez, e aproveitando a onda de coragem que vinha de dentro, começou a falar. Eu sou uma mãe. E por muito tempo, acreditei que proteger meus filhos significava esconder verdades. Criei uma bolha à minha volta, mas agora ela estourou, as palavras começaram a fluir. O murmúrio da multidão cessou um pouco, e Maria percebeu que estava sendo ouvida. Eu deixei meus outros filhos para trás, em nome do amor, do medo, da proteção. Mas hoje, aqui, em frente a vocês, e acima de tudo, na frente dos meus filhos, eu preciso dizer que a verdade não é um fardo a ser carregado sozinho. Os rostos da multidão mostravam compaixão. Aquela conexão humana acendeu uma centelha de esperança em seu coração. Era a primeira vez em anos que Maria se sentia ouvida. As lágrimas escorriam por sua face, mas não eram de tristeza. Eram de libertação. A filha mais nova, que antes estava tensa, agora segurava firme a mão da mãe, abraçando a força que aquela atmosfera pulsante proporcionava. Nós estamos com você, mãe. Sempre estivemos. Pediu ela, com a voz desafiadora, mas cheia de amor. As palavras de apoio da filha foram como vitórias pessoais, um lembrete de que, pese a dor da verdade, a união era mais forte. Neste instante, Maria percebeu que a tempestade que temia talvez fosse o começo de algo novo. Mas então, em meio àquela revelação emocional, um grito cortante ecoou da multidão. Olhem! É ele! Maria sentiu seu corpo estremecer. O que ela não esperava era a possibilidade de enfrentar alguém que poderia mudar tudo novamente. Alguém que representava não apenas seu passado, mas o futuro que ela tanto buscava resgatar. O que aconteceria se a figura do seu passado emergisse agora, naquele momento crucial? O coração de Maria parecia querer saltar do peito. O grito reverberou como um trovão entre a multidão, e ela sabia que a pessoa que estava prestes a aparecer poderia ser a chave para tudo que havia escondido. Ele, a cada letra que ela pensava, sentia seu peso. Ela se virou, procurando entre os rostos amontoados, cada vez mais apavorada. Alguns passos adiante, uma silhueta familiar começou a se desenhar. O homem que emergia da multidão não era apenas uma memória distante. Era Marco, o pai de seus filhos mais velhos, o homem que ela pensou que nunca mais veria.
A presença dele era como um imã, puxando-a para o passado que ela tanto tentou enterrar. Maria, ele disse, a voz carregada de emoções reprimidas. Sua expressão era uma mistura de pesar e esperança. Eu voltei. A multidão murmurou, curiosa e dividida. Algumas pessoas pareciam solidárias, outras jogavam olhares de reprovação, mas Maria não conseguia se concentrar no resto. Apenas Marco importava naquele momento. A sua mente girava, cheia de lembranças de quando eram jovens e sonhavam juntos, antes de a vida se tornar um campo minado de decisões difíceis. Mãe, quem é ele? A voz da filha mais nova cortou o silêncio espesso. Maria olhou rapidamente para os rostos dos filhos, a insegurança refletida nos olhos deles. Ela precisava explicar, mas as palavras pareciam lagares presas na garganta. E se fosse tarde demais? E se, ao vê-lo, seus filhos questionassem tudo o que ela havia dito até então? Ele é o pai de vocês, Maria finalmente disse, a voz quase um sussurro, como se cada letra proferida fosse um arranhão na superfície da velha dor. Num espaço que deveria ser de clareza, Maria percebeu que havia muitas camadas para se desvelar. Uma parte dela queria correr e se esconder novamente, mas a outra, a mais firme, a que tinha lutado tanto para ser ouvida, agarrava-se à verdade que agora explode em sua frente. Por que você não voltou antes? O filho mais velho questionou, cada palavra carregada de raiva contida e uma necessidade urgente de respostas. O olhar de Marco se tornava sombrio, enquanto ele se aproximava. Não era por falta de coragem, foi por culpa. Eu não estava pronto para enfrentar os meus erros. Nunca soube como corrigir o que fiz. E isso é um motivo válido para deixar tudo e todos para trás? O filho de Maria acusou, e Maria sentiu seu estômago apertar. Aquela conversa era um divisor de águas, e ao mesmo tempo, uma ferida aberta. Uma onda de murmúrios na multidão começou a crescer. Os rostos ali representavam um microcosmo de emoções, alguns choravam, outros aguardavam em silêncio, enquanto muitos observavam cada instante, cada movimento. Marco pareceu sentir a intensidade do momento. Eu sei que a culpa é pesada e que não tenho como justificar minhas escolhas. Mas eu estou aqui agora, pronto para encarar as consequências. Quero ser parte da vida de vocês, o que ainda restou dela. Quero conhecer meus filhos e tentar reparar o que consegui. E enquanto a tensão se acumulava, Maria olhou profundamente nos olhos do homem que ela conhecia tão bem e tão pouco ao mesmo tempo. Mas havia uma oportunidade diante dela, uma possibilidade de reescrever uma história que parecia perdida. O que ela deveria fazer? Perdoar ou fechar a porta de vez? Esta é uma chance, mas não para você, Marco. É para nossos filhos, ela disse, o peso de cada palavra lhe queimando a língua. O clima estava mudando. Os murmúrios na multidão se intensificaram em uma onda de expectativa e incerteza. Maria sabia que precisava decidir rapidamente, mas a resposta escapava como areia entre os dedos. Deixe-me mostrar que posso ser diferente, Marco implorou, a vulnerabilidade dominando sua voz. Maria sentiu sua força balançar. Aproveitaria essa chance? O que mais a vida poderia revelar? Maria respirou fundo, como se tentasse absorver cada gota daquela situação complexa. Os olhares da multidão pesavam sobre seus ombros, mas a verdadeira carga vinha de seus filhos, que aguardavam a resposta que poderia mudar tudo. As crianças eram sua prioridade, a razão pela qual ela lutou e se manteve firme ao longo dos anos. Mas agora, Marco, um fantasma do seu passado, estava bem diante dela, e a possibilidade de reescrever a história a atormentava. Você não entende, Maria, eu realmente me arrependi, Marco continuou, sua voz trêmula. Eu estava perdido. Tentei encontrar um caminho, mas o medo paralisou minhas decisões. Essas palavras, embora desesperadas, atingiram Maria como uma flecha. O medo era algo que conhecia muito bem, uma presença constante que a acompanhará na criação dos filhos sem um pai ao lado. Mas o que ela menos queria era que Marco usasse seu arrependimento como um abrigo para suas falhas. Isso não vai levar os anos de dor que você deixou, ela respondeu, firme. A cada palavra que saia de sua boca, ela se sentia mais poderosa, como se estivesse finalmente se libertando do peso que a mantinha presa. Um silêncio pesado se instalou, e as palavras de Maria reverberaram ao seu redor. Sua filha mais nova, com os olhinhos arregalados, se aproximou um pouco mais, como se tentando entender a magnitude do que estava acontecendo. Mãe, você vai deixá-lo ficar? Ele pode ser quem sempre dissemos que não era não, meu amor, Maria respondeu, acariciando o cabelo da menina. Precisamos ser cuidadosos. É uma decisão complicada.
As emoções se agitavam no peito da mulher, uma mistura de amor, raiva e esperança. E se Marco estivesse realmente pronto para mudar? E se essa fosse a oportunidade que os filhos precisavam, uma chance para se reaproximarem de um pai que, mesmo que errante, ainda carregava seu sangue? Marco observava a cena, seus olhos brilhando com uma mistura de dor e expectativa. Cada movimento que ele fazia parecia uma tentativa de se reconquistar, não apenas seus filhos, mas também o amor que havia deixado para trás. Eu quero reconstruir, Maria. Me dê uma chance para mostrar a eles o que eu aprendi. Ainda assim, Maria hesitava. Lembranças assaltavam o riso das crianças, lágrimas quando o pai não estava por perto, a luta para construir um lar sem ele. Ela não podia simplesmente apagar isso tudo. Por outro lado, havia uma centelha de esperança no coração. Essa confiança não se ganha da noite para o dia, ela disse, Hercúlea. Você terá que provar seu valor, não apenas para mim, mas para os nossos filhos. Eles merecem o melhor, não uma sombra do que você foi. Nesse momento, a multidão parecia se conectar com a luta interna de Maria. Algumas pessoas balançavam a cabeça em apoio, outras mostravam-se desconfiadas. Mas havia uma sutil mudança no ar, um sinal de que muitos ali desejavam que essa história tivesse um final diferente. Os olhos de Marco brilharam ao ouvir as palavras de Maria. Eu aceito. Eu entenderei se vocês não puderem confiar em mim imediatamente. Mas prometo, vou me esforçar. Não vou desistir de vocês novamente. Os filhos de Maria, mesmo com a dureza na voz e a falta de confiança, começaram a escanear as emoções no olhar de Marco. O que isso significava para eles? Um novo pai? Um novo começo? A pergunta pairava no ar como um eco aflitivo. Maria sentiu que havia chegado a hora da verdade. Ela precisava abrir o coração, mas a ferida ainda estava ali, pulsando. Eu não prometo que será fácil. A estrada pode ser longa e cheia de espinhos. Mas se você estiver disposto a andar, talvez possa provar que mudou. Neste momento, a multidão prendeu a respiração, e Maria se deu conta de que, ainda que cheia de incertezas, a vida estava ali, pulsante e cheia de possibilidades. Seria a chance de formação de uma nova família, ou a reconstrução de uma velha. Foi então que o que parecia ser um simples reencontro se transformou em um divisor de águas, a verdadeira luta estava apenas começando. Enquanto as palavras de sua mãe reverberavam em suas mentes, uma pergunta ficou no ar. Marco poderia realmente ser o homem que todos precisavam? A resposta, por ora, estava além do alcance de todos. Mas a vida tinha uma forma peculiar de surpreender e Maria estava finalmente pronta para descobrir o que mais o destino guardava. Marco respirou fundo, como se aquele ar carregado de tensão pudesse limpar o peso de suas escolhas passadas. Ele olhou para cada um dos filhos de Maria, um a um, como se buscasse as palavras certas para abrir um caminho no coração deles. Eu sei que não sou a pessoa que vocês esperavam, ele começou, confiante mas sem arrogância. Mas eu quero ser. Quero que me conheçam de verdade, não só como o pai que falhou, mas como o homem que sou agora. Maria sentiu um aperto no peito ao ouvir sua voz. Lembranças invadiram sua mente, momentos de felicidade, de riso e de dor. Era fácil ver aquele homem arrependido, mas difícil era esquecer tudo o que passou quando ele partiu. Ela sentia como se estivesse jogando com as cartas da vida, e a mão que tinha agora estava cheia de incertezas. Os olhos de sua filha mais velha se iluminavam com curiosidade, mas também com medo. E se você não ficar dessa vez? E se você nos abandonar de novo? A criança perguntou, a voz quase um sussurro. A pergunta cortou o ar como uma faca. Marco não hesitou. Eu entendo o medo de vocês e isso é normal. Mas eu estou aqui para ficar. Podemos começar devagar, se é isso que vocês precisam. Eu farei o que for preciso. Maria observava a cena, seu coração batia forte. Ela sabia que a liberação de um passado doído não aconteceria sem esforços. A insegurança ainda pairava entre eles, como uma nuvem que não se dissipa facilmente. Mas, ao mesmo tempo, havia uma oportunidade brilhante de reescrever a história. Uma faísca de esperança. E se a gente apenas tentasse, Maria sugeriu, quebrando o silêncio. Um passo de cada vez. Uns dias com você, outros aqui em casa. Podemos ver como isso funciona. Os filhos olharam para ela, um misto de alívio e medo nos rostos. Cada um processava a ideia de maneira diferente, como cada cor numa paleta quase vazia. O momento era delicado. Marco, percebendo a hesitação dos filhos, afrouxou os ombros, seu olhar sincero. Só quero que vocês se sintam seguros.
Eu quero entender o que vocês precisam de mim. Vamos fazer isso juntos. O espectro de aprovação da multidão era palpável. Enquanto alguns expressavam ceticismo, outros carregavam um quê de expectativa. As vozes murmurantes se amplificavam. Algumas pessoas já sussurravam que a ideia era tola, que era um risco não valorizado. Outras decifravam aquela troca como um gesto arrebatador de perdão. Maria sabia que a decisão não era somente dela. O brilho no olhar de sua filha mais velha e a mão tremendo da menor falavam mais que palavras. A dúvida e a esperança coexistiam, e naquela linha tênue, a família de Maria poderia encontrar um novo significado. Mas, ao mesmo tempo que a possibilidade de um futuro mais brilhante se desenhava à frente, uma lembrança assombrou Maria. As mensagens anônimas que ela recebeu antes de aquela reunião acontecer. Cuidado com ele nunca mudará. A voz interna de alerta ganhava força. O que ela não sabia era que esse eco do passado começava a ameaçar não somente sua nova vida, mas a unidade que tentava construir. O destino era, de fato, imprevisível. Enquanto os filhos e Marco se avaliavam, Maria levantou a cabeça para o céu nublado, presa entre a esperança e o receio profundo. Afinal, para onde esse novo caminho levaria? A verdade parecia estar mais próxima do que ela imaginava, mas a sombra ainda parecia rondar. E o que ela não esperava era a revelação que aquele mesmo céu carregava uma mensagem que mudaria tudo mais uma vez. As nuvens obscureciam o céu enquanto Maria olhava em direção ao horizonte, perdida em seus pensamentos. O clima estava pesado, mas sua mente lutava contra um turbilhão de emoções. As perguntas pululavam. O que a mensagem anônima realmente queria dizer? Era uma advertência? Ou apenas a voz de alguém amargurado que não conhecia Marco como ela conheceu? Dentro da casa, os filhos se entreolhavam, suas expressões refletindo um mundo interior igualmente confuso. As expectativas e ansiedades dançavam por entre eles. Cada um lutava com suas próprias inseguranças enquanto ponderavam a presença daquele homem que havia sido um estranho durante tanto tempo. Maria finalmente se virou e percebeu que a conversa entre Marco e os filhos estava em um impasse. Ele tentava contar histórias de sua vida, memórias de como ele também tinha se sentido perdido. Quando eu tinha a idade de vocês, me perdi por um tempo também, disse ele. Mas encontrei um caminho de volta. E quero ajudar cada um de vocês a encontrar o seu. A mais nova, Clara, que observava tudo de longe, aproximou-se cautelosamente. Mas e se esse caminho você não souber mostrar? E se eu não gostar do que você tem para me ensinar? Sua voz estava carregada de receios, típica de uma criança que havia visto demasiadas mudanças. Marco inclinou-se, com um sorriso tranquilo, e respondeu: se isso acontecer, nós encontramos outro caminho. A vida é assim, cheia de desvios. Não quero impor nada, quero que experimentemos juntos. Um coração aberto pode fazer a diferença. Nesse momento, um leve brilho de esperança começou a crescer entre as crianças, como um botão que luta para desabrochar. A possibilidade de um vínculo, ainda que frágil, parecia um ponto de partida, algo a se ter como base. Maria, porém, ainda se sentia dividida. As palavras de Marco traziam luz, mas a sombra das mensagens anônimas se tornava cada vez mais insistente. A dúvida ressoava dentro dela como um sino. Ela se lembrou do passado, da dor que Marco causará quando decidiu partir. Era difícil acreditar que tudo isso poderia ser verdade. Mas o olhar sincero dele a fazia questionar. O céu, antes carregado, agora mostrava um vislumbre de sol, como se estivesse acompanhando sua luta interna. Uma lágrima escorregou pela bochecha de Maria. Era uma lágrima tecida de dor, mas também de esperança. Ela percebeu que precisava fazer algo para proteger seus filhos, mesmo que isso significasse confrontar Marco. Por que você voltou agora, Marco? Cortou Maria, com uma voz firme que chocou a todos. O que realmente deseja? O que você quer aqui? O ambiente ficou em silêncio, e o peso da pergunta pareceu ecoar no coração de todos. Marco hesitou, seus olhos fixos nos de Maria, refletindo uma mistura de carinho e contrição. Ele sabia que o momento da verdade chegará, e essa era a chance de mostrar sua sinceridade. Eu não sou perfeito, Maria, ele começou, a voz tremendo. É isso que eu sou, mas eu quero me redimir. Quero lutar pela chance de ser um pai que vocês merecem, e eu estou disposto a enfrentar meu passado e seus demônios, se vocês me deixarem. A tensão estava alta, e o grupo começou a se perguntar até onde a confiança poderia ser esticada antes de quebrar. O que acontecerá se ela decidir dar a chance a ele? E o que se os avisos do passado forem verdade?
Maria sentiu o coração acelerar, e a pergunta fervilhava na mente de todos. Será que era possível realmente recomeçar? O que mais a aguardava naquele caminho incerto que se abria à frente, iluminado por um vislumbre de esperança? À medida que as palavras pairavam no ar, um deles logo seria testado de maneiras que ninguém poderia imaginar. Uma presença inesperada se aproximava, uma conexão que poderia reverter tudo. E assim, um novo capítulo se desenhava com a promessa de uma revelação ainda mais intrigante à espreita. Maria sentia seu coração pulsar forte, como se o peso de uma vida inteira estivesse equilibrado em suas mãos. A multidão, antes hostil, agora pareciam expectantes. Marco olhava para ela, e nos olhos dele, havia uma mistura de arrependimento e esperança. Ela sabia que as palavras que viriam a seguir poderiam mudar tudo. Mãe, como podemos confiar que ele realmente mudou? O filho mais velho perguntou, sua voz rasgando o silêncio pesado. As perguntas não ditas pairavam no ar, e Maria respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade que tinha não apenas por ela, mas por seus filhos. Eu não sei, ela admitiu, suas palavras saindo em um sussurro quase quebrado. Eu estou tentando me convencer disso também. O que eu sei é que, por muito tempo, eu fui a única a carregar a dor e o peso das decisões que fiz. Mantenho a esperança de que possamos curar juntos, mas sabemos que isso vai levar tempo. Os filhos a observavam, e Maria viu a hesitação em seus rostos. Uma parte dela queria protegê-los de tudo, mas outra parte entendia que a vida era feita de riscos. E talvez, só talvez, Marco merecesse uma chance. Vou começar de novo com vocês. Para cada erro que cometi, prometo trabalhar duro para fazê-los esquecer, Marco disse, sua voz firme. Estou disposto a enfrentar o que vier. Se vocês me derem uma chance, prometo que não irei desapontá-los novamente. Maria viu a centelha de esperança acender nos olhos de seus filhos, mas havia também uma sombra de dúvida. Ela estava em um ponto de não retorno, e precisava decidir. Com um movimento, buscou nas memórias do passado, nas dores, nas alegrias. E aos poucos percebeu que o passado não podia ser apagado, mas poderia ser transformado em algo novo. Talvez o primeiro passo seja um dia de cada vez. Maria sugeriu, lutando pela escolha que a fazia sentir que tinha algum poder na situação. Podemos começar devagar, conhecer um ao outro novamente. Se você está realmente comprometido, nossos filhos irão sentir isso. A multidão presenciava a cena, e os olhares agora eram de apoio. Algumas mães se tiveram a coragem de levantar suas vozes, expressando que acreditavam na capacidade de reconciliação. O murmúrio de aceitação começou a ecoar. O caminho seria difícil, mas um novo ciclo de esperança parecia começar. Marco balançou a cabeça, agradecido. Eu aceito. E quero que vocês saibam que, independentemente das escolhas que fiz, estou aqui por vocês. Eu quero estar presente. Vou trabalhar para merecer sua confiança. A filha mais nova, Clara, olhou para Marco com olhos curiosos. Então, o que fazemos agora? O que você vai nos mostrar? Maria sorriu, percebendo que a simplicidade das crianças podia trazer um conforto inesperado. Podemos começar com algo pequeno. Que tal um dia no campo? Um piquenique, talvez? Juntos novamente, criando novas memórias? Os filhos acenaram, curiosos e animados. Um passeio ao ar livre poderia ser o primeiro passo para restabelecer os laços quebrados. A tensão que antes dominava a atmosfera agora se dissipava, dando espaço para uma leveza inesperada. E assim, com Maria liderando, a família deu um passo adiante, direção ao campo. O sol aparecia entre as nuvens, trazendo uma luz suave e promissora. O tumulto da cidade seguia, mas ali, no meio daquelas sombras, havia um novo começo surgindo. Marco observava os filhos e Maria, sentindo o peso de uma renovação. O caminho seria longo, repleto de desafios, mas ele estava pronto. O que importava era que estavam juntos, iniciando um novo capítulo, e daquela mudança coletiva, poderia florescer um novo amor. A viagem deles estava longe de ser linear, mas agora, com o primeiro passo dado, a esperança pulsava como a flor que rompe a terra dura. Não havia retorno, mas a abertura para algo novo era um sopro suave de esperança. E assim, entre risos e olhares incertos, um novo começo reverberava nas almas daquelas crianças e através do coração da mulher que sempre lutou com garra e amor. As sombras do passado se afastavam, e à medida que caminhavam juntos, a promessa de um amanhã mais brilhante os aguardava. A história de Maria não terminava aqui. Era apenas o início de uma nova jornada, e ela estava mais do que pronta para enfrentá-la.
Não perca a chance de acompanhar as próximas histórias emocionais que tocarão seu coração. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva. Deixe seu like agora para alimentar o algoritmo e faça sua voz ser ouvida. Não esqueça de comentar suas reações e teorias sobre esse final impactante. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa emocionante conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte da transformação da nossa história.